Vamos continuar a nossa aula de cinética química. Agora vamos falar sobre a lei da velocidade, outra forma da gente calcular a velocidade das reações. E dessa forma nós vamos utilizar o K, que é a constante. Essa constante ela depende da temperatura e geralmente o problema te informa. Nós temos essa reação, uma reação hipotética, então a velocidade vai ser igual ao K, que é essa constante que eu acabei de dizer, vezes a concentração molar, concentração em mol por litro do primeiro reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração do próximo reagente elevado ao seu coeficiente. Percebam que nós vamos colocar aqui os reagentes, então pode ser que eu tenha apenas um reagente ou mais de dois também. E nós vamos precisar analisar se essa reação ela é elementar ou não elementar. Se ela for elementar, você vai fazer exatamente o que eu acabei de mostrar aqui para vocês. E o que seria uma reação elementar? Quando uma reação química se desenvolve com apenas uma etapa. Então, aqui o exemplo, eu só tenho uma etapa na reação, então vamos fazer da forma que eu acabei de explicar. Então, olha, temos a equação química aqui, a velocidade é igual a K, vezes a concentração do primeiro reagente, vezes a concentração do segundo reagente. Nesse caso, eu tenho coeficiente 1, então não precisei colocar nenhum número em cima. E quando essa reação é uma reação não elementar? Esse tipo de reação é quando ela ocorre com mais de uma etapa. E quando você tem que informar a velocidade da reação, como nós vamos fazer, né, nessa reação não elementar? Então, essa reação não elementar, ela tem mais de uma etapa. Você vai sempre escolher a etapa mais lenta. Então, o problema vai te informar qual é a reação rápida e qual é a reação lenta. Você vai escolher a reação lenta, nesse caso, a primeira, para calcular a velocidade da reação. Eu gosto de dar o exemplo se você está numa competição, uma competição que é em dupla, tá? Uma competição de corrida em dupla. Então, eu sou a participante A e tem outra participante correndo comigo, B. Vamos dizer que eu seja mais lenta. Então, a participante B vai chegar, né, ao destino, só que a nossa velocidade só vai terminar quando eu chegar, já que estamos correndo em dupla. Ou seja, quem vai determinar a velocidade dessa dupla é a mais lenta, né? No caso, seria eu. Então, eu vou determinar essa velocidade por correr mais devagar. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma etapa rápida e a lenta. Quem vai determinar a velocidade é a mais lenta, porque só vai acabar quando essa primeira etapa terminar. Então, a velocidade média, eu vou tirar a lei da velocidade igualzinho ao exemplo anterior. A diferença aqui é que a gente vai escolher uma das reações, vamos escolher a etapa lenta. Então, velocidade média é igual ao K vezes a concentração dos reagentes, elevando cada um ao seu coeficiente, no caso aqui, a concentração de monóxido de nitrogênio ao quadrado. Agora vamos falar sobre a ordem de uma reação. A gente vai, geralmente é dado uma tabela e a gente vai analisar a partir dessa tabela. Essa tabela, ela me mostra o seguinte, primeiro eu vou comparar, aqui eu tenho as reações, né, são 4 reações, e nessas reações nós vamos mudando as concentrações, a concentração do A, do B e do C, dos participantes da reação, e com isso a velocidade também vai sendo alterada, a velocidade da reação. Preste atenção, do primeiro para o segundo, nós podemos perceber que nós estamos dobrando a concentração do A. Quando a concentração do A, eu dobro a concentração do A, eu multiplico por 4 a minha velocidade. Ou seja, vou montar aqui, então estou comparando a primeira com a segunda reação. Percebi que quando eu dobro a concentração do A, eu multiplico por 4 a velocidade. Eu sei que velocidade é igual ao K vezes, eu estou falando do A, tá? O que está acontecendo aqui? A velocidade a gente vai multiplicar por 4. E quando isso acontece, eu pego a concentração do A e eu estou duplicando.
Ou seja, isso aqui tem que dar 4. Então, eu tenho que levar a concentração do A ao quadrado, tá bem? Então, encontrei do A. Agora, nós vamos comparar a segunda com a terceira. Percebemos que ao dobrar a concentração do B, não ocorre variação da velocidade. Ou seja, agora da segunda para a terceira. Então, V é igual a K. Agora eu tô falando do B, certo? Vezes a concentração do B. Se o B, a gente vê que uma mudança na concentração de B não traz uma mudança na velocidade. Então, eu vou falar que essa ordem é igual a 0. E da terceira para a quarta, nós podemos perceber que quando dobramos a concentração do C, nós multiplicamos por 8 a velocidade. Ou seja, eu tenho V igual a K vezes C nesse caso. Eu estou dobrando a velocidade do C, certo? E o que está acontecendo com o C? Perdão, a velocidade está por 8, perdão, aqui é 8, tá? Eu multiplico a velocidade por 8, isso ocorre quando a gente dobra a concentração do C. Ou seja, para dar 8, eu tenho que levar o 2 a 3. Então, eu tenho a ordem do C igual a 3. E para montar a expressão da velocidade, agora eu vou colocar de cada um. Velocidade é igual a K vezes o A. Qual foi a ordem do A? Nós encontramos igual a 2. O B foi 0, então não preciso colocar o B. E o C foi 3, então, vezes C ao cubo, tá? Então, percebam também que quando dobra uma concentração, eu tenho que analisar se eu não tenho alteração das outras. Então, aqui dobrou e eu tô vendo que B permaneceu constante e C também. Então, a alteração na velocidade foi devido a esse aumento da concentração de A. Então, posso falar que A que está sendo responsável por essa mudança na velocidade. Então, sempre que você analisar, os outros precisam estar constantes. E com isso eu chego a uma expressão da velocidade a partir da ordem da reação química.